Muito bem, agora são 15 horas e 36 minutos, é o Acontecendo em Guapi pela rádio JGFM em 98,7 MHz. Abraçando Guapimirim e o mundo de ponta a ponta com o nosso Acontecendo em Guapi. E nesse momento vamos passar a conversar aqui com o professor Murilo Mendes, falando um pouquinho da sua história, da sua vida. Também vamos passear aí pelo Brasil, especialmente por Guapimirim. Professor Murilo, boa tarde. Boa tarde, professor Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes de Guapimirim e dos arredores também, porque há uma amplitude do seu rádio fora de Guapimirim também. A internet nos propicia isso, né? Estou muito feliz pelo convite e acredito também que as pessoas que estão me apoiando aqui para essa postulação da próxima candidatura à Prefeitura de Guapimirim estão muito apreensivos e também festejando esse seu convite, que foi muito nobre. E gostaria também que outros pré-candidatos pudessem também vir aqui para prestar os seus depoimentos também. Isso é um pedido, aí tem determinadas pessoas que nos pedem, faz um programa a cada semana com um pré-candidato e tal. Aí nós partimos do princípio, totalmente favoráveis, né? Nós sempre pautamos aqui no nosso programa, especificamente, pela imparcialidade. Aqui a gente sempre trouxe Nelson do Posto, Ailton Vivo, só falar esses dois a gente já viu, né? Que a gente, com certeza, trouxemos aqui tantas vezes Nelson do Posto, Ailton Vivas e tantos outros que passaram aí pela Prefeitura de Guapimirim como candidatos ou como já integrantes aí do Legislativo Municipal, de todas as correntes, e nós queremos levar a informação à população, né, que a população faça o seu juízo independente de qualquer coisa, não é? Exato. Porque acho que esse é o papel da comunicação. Mas aí a gente esbarra num problema que as pessoas criam, né? Convidamos há poucos dias aí uma candidata e ela, não, mais para frente, ela estava impedida de falar, de sair de casa. Aí conseguiu a sua carta de alforria para poder sair de casa após as 17 horas. Mas mesmo assim, ela não quer falar agora. Aí convidamos um outro aí que se diz pré-candidato a prefeito. Aí também diz que não quer falar agora. Aí vai querer falar quando? Quando não puder falar mais. Então, o nosso objetivo, o nosso compromisso com o nosso ouvinte que pede, que solicita que os pré-candidatos venham, nós estamos procurando manter. Nós entramos em contato, fazemos o convite. Agora, vem quem está disposto a falar. Quem não quer falar, fica se escondendo aí até não sei que hora. Eu acho que quando eu não quero falar alguma coisa para alguém, na realidade porque eu não tenho o que falar, né? Eu acho que é uma questão que eu sempre coloco, de nós somos conduzidos pelas regras que nós fazemos, que são regras éticas, e as éticas podem ser de pequenos grupos, de sociedade, e, enfim, e de família, né? Cada um tem a sua. E a moral é a escolha de obedecer ou não àquela regra. Então, eu quero, eu devo, eu posso, é exclusivamente o livre-arbítrio da pessoa. Então, eu quero fazer, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Uhum. Eu devo, mas não quero. Então, essa é a condição que tem. Agora, eu estou aqui mesmo para falar, me apresentar primeiro como pessoa, como cidadão, e as minhas ideias como cidadão. Porque nós somos divididos em duas coisas. Nós somos, dentro de casa, nós somos indivíduos que têm a sua família, etc. E fora de casa, nós somos cidadãos. Cidadão vem da palavra grega polis, quer dizer cidade. São as pessoas que se juntam e discutem a vida da cidade, criar regras, ou seja, éticas de convívio social.
Então essa é a minha primeira postura. Que nem sempre são seguidas. Porque é opção, as pessoas são livres de, por exemplo, ou roubo ou não roubo. É opção da pessoa. Né? Não é obrigado a roubar. Ele sabe que tem a regra diz para não roubar. bônus disso aí. Sim, a regra diz para não roubar. Mas se eu roubar, é o livre-arbítrio. Eu assumo agora, o meu quem é que prejuízo. pode tolir a liberdade dele? Ninguém. Somente a sociedade é que pode enfrentar a pessoa que quer fugir à regra social, ou seja, de roubar. Então, a população tem que estar alerta e impedir que essa liberdade, que todos nós temos, exerça o caminho do mal. Entendeu? O caminho é isso aí. Eu tenho 79 anos, nasci na cidade do Rio de Janeiro, na Laranjeiras, vivi muito tempo na Palmas Velha. Eu sou filho de um garçom e a minha mãe era costureira. Na época não havia favela, eu nasci num quarto de casa comum, ou seja, umas casas grandes que deixaram de perderam a sua finalidade de abrigar famílias grandes, porque aí começou a desenvolver a ideia de família única, sem pai, sem mãe, ou seja, avós, etc., e convivendo junto. Então eu nasci num quarto onde a minha mãe cozinhava atrás do guarda-roupa com fogão a água, porque não podia usar a cozinha. E a minha luta, foi sempre mostrar que a gente pode ser pobre, mas digno. Então, aos 10 anos, eu consegui aprender, na época, as missas da Igreja Católica eram em latim, eu aprendi latim para poder ajudar a missa e ganhava meu dinheirinho ajudando a missa na igreja do Lago Machado, Nossa Senhora da Glória, no Lago Machado. Todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, eu estava ajudando na primeira missa, depois às 6h30 a outra missa, e às 7h15 eu entrava na escola que era do lado da igreja. E eu sempre, no final de semana, eu tinha o meu dinheirinho, não precisava pedir a meu pai e minha mãe, porque eles tinham um sacrifício. E achei que o grande caminho que eu tinha para poder conseguir a minha liberdade social e financeira era estudar. Meu pai era uma pessoa que passou dos 9 anos aos 22 anos num seminário em Portugal. E lá ele ia sair ordenado padre quando meu avô morreu. Aí ele veio para o Brasil. Meu pai era uma pessoa que lia muito, então a herança que ele me deixou foi eu gostar de ler. Hoje, você imagina você, eu leio hoje 50 páginas por dia, todo dia, que eu digo que é a minha academia intelectual. Enquanto as pessoas vão fazer academia de corpo, de física, eu faço em casa às 4 horas da manhã, eu já estou lendo. Exercitando o cérebro. Sim, você tem que pensar, porque a função dele é essa, senão ele enquista, viu uma pedra, hein? Aí fica, né, assim. É verdade. Então eu me casei com uma gaúcha, eu fui começar, aliás, primeiro eu morei nos Estados Unidos 3 anos, que eu fui aventurar, eu tive a oportunidade de sair do Brasil e trabalhei como uma espécie de attaché no Consulado Geral do Brasil em São Francisco da Califórnia. Lá fiquei 3 anos e voltei ao Brasil com 23 anos. Aos 23 anos, então, chegando aqui, não sabia o que ia fazer, se ia voltar para os Estados Unidos ou não. Aí conheci um amigo meu, de infância, e disse: "Murilo, você não quer ficar no Brasil? Você gosta de viajar?" Eu disse que eu gosto. Aí disse assim: "Então vamos, você não vai na Paner, que estão aceitando comissário de voo?" Eu falava bem inglês, falo, né? E fui na Paner, fui aceito. E aí tem um cursinho para comissário de voo e tal. No primeiro dia de aula, eu entrei na sala e vi uma mulher linda. Aliás, a primeira coisa que eu vi foi as pernas da minha mulher. Linda, maravilhosa, né? Aí eu me apaixonei pelas pernas. 4 meses depois eu estava casado com as pernas e ela. Ela veio junto. E estamos casados há 56 anos. Tem uma filha que é médica, a doutora Lúcia Cunegato. E vim morar em Guapimirim porque eu também sou arquiteto urbanista. Uma amiga minha comprou um terreno ali na Estrela d'Alva, isso já há muito tempo, mas foi 40 anos atrás. Disse: "Mulher, você não quer fazer a planta para minha casa?" "Não, eu faço." Aí vim conhecer Guapimirim. Foi exatamente igual a Guapimirim, foi igual às pernas da minha mulher. Amor à primeira vista. Botei o olho em Guapimirim e eu me apaixonei por Guapimirim. E eu disse: "Poxa, essa terra aqui, eu vou." E calhou que alguns anos depois, eu criar filho no Rio de Janeiro, há 40 anos atrás, já ficou uma coisa complicada. Eu tinha uma menina de 3 aninhos, né? Eu digo: "Não vou ficar aqui." Eu levava naquela época da Irlanda, de Cosme Velho,
à universidade, que eu já era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, levava 2 horas, porque 16 quilômetros por causa dos engarrafamentos que tinha já naquela época. Eu digo, vamos sair do Rio de Janeiro? Vamos. Então, onde é que nós vamos? O Guapimirim, eu já estava com o Guapimirim no meu coração. Aí eu vim para cá, conheci Nelson do Posto, conheci e passei. Eu sempre gostei da vida pública como cidadão, discutir a cidade, de observar se as pessoas realmente estão dirigindo os seus carros, quer dizer, usando os seus carros para dirigir a cidade de maneira correta. A população tem que ser feliz com o governo que tem. E eu vi que a primeira felicidade que eu vi aqui no Guapimirim foi as pessoas querendo se livrar de Bagé, porque o Guapimirim é abandonado. Então eu me integrei no grupo que estava na campanha para a emancipação naquela época. Então lutei muito junto com a pessoa para a emancipação e tivemos um sonho muito bonito de fazer de Guapimirim a cidade modelo de administração, que as pessoas fossem felizes e tivessem pobres, mas eu sempre aprendi que o pobre pode ser feliz quando ele tem, vamos dizer, solidariedade, quando ele tem amizade e quando o governo é justo. E a minha surpresa é que... Mas esse sonho quase que virou um pesadelo. Virou um pesadelo. Virou um pesadelo. Virou, porque, olha, vou continuar, Guapimirim para mim é tão importante na minha vida, porque é a cidade que eu escolhi para botar meus filhos, para poder viver. Minha mãe eu trouxe do Rio de Janeiro, passou a viver comigo, porque ela gostava de morar sozinha e tal. Eu digo, mãe, você não vai ficar comigo, vamos para cá. Minha mãe ficou comigo durante 6 anos, faleceu, e eu tive o prazer a felicidade de poder ter minha mãe junto, enterrada aqui no Bananal. Então minha mãe está enterrada aqui com muito orgulho de ela estar enterrada aqui. E estou agora para trazer os restos do meu pai para aqui, lá do São João Batista. Então Guapimirim para mim é minha vida. Minha vida, porque é aqui que eu respiro o ar, aqui que eu vejo passarinho cantar na janela, aqui que eu vejo, enfim, as pessoas querendo, buscando aquela felicidade que um dia eu busquei lá no Rio de Janeiro para vir para cá. Então, eu me sinto feliz e eu acho que as pessoas merecem ser felizes. Então, eu estou aqui hoje, por quê? Porque eu vejo que não vejo nenhum candidato que possa realmente me dar a garantia que ele vai fazer uma administração voltada para o povo, que ele seja empregado efetivo do povo e não ao contrário, ele seja patrão do povo. Então, como eu não vejo isso, você tem... Agora, eu vou fazer a última coisa da minha vida, que é gostar da cidade, gostar das pessoas, e vou dar tudo de mim, da minha honestidade, da minha integridade como professor. Fui professor há 40 anos, quer dizer, eu não posso ser mentiroso, o professor não pode ser mentiroso. O professor tem que ser honesto, o professor tem que ser firme. Ele é o professor, quando o aluno pergunta, professor, sobre isso assim, o senhor sabe? Não sei, mas amanhã eu posso saber, eu vim te botar, eu vou estudar isso aí. Então você não pode mentir, enganar ninguém. Esse é o meu moto principal. E eu acho que o Guapimirim precisa realmente de ter aqui uma pessoa que seja honesta, que goste das pessoas e que seja amante da cidade. Eu não quero ser dono da cidade. A cidade não pode ser um feudalismo, as pessoas não podem ser dono da cidade, entendeu? Quer dizer, fazer da política como se fosse um objeto que pudesse ser o dono próprio da cidade e comandar a cidade. Não, eu já vi pessoas, a cidade é minha. A cidade não é minha. Eu amo a cidade, isso não quer dizer que a cidade é minha. Eu amo a minha mulher, eu não sou dono da minha mulher. Ela pode, a hora que ela quiser, que não gostar mais de mim, não pode ir. Você está entendendo? Eu não sou dono. Quer dizer, quando você é dono, você acaba prejudicando tudo. O feminicídio, é exatamente isso. As pessoas acham que é dono da mulher, acaba matando a mulher quando a mulher não quer mais ele. Então, o Guapimirim é isso. Quer dizer, quando o cara não quer mais o sujeito que está administrando aqui, ele acha que a sociedade está contra ele. Né? Não pode ser isso, de maneira nenhuma. Então, eu acho que a primeira coisa que me faz aqui é tentar não voltar ao passado com o Guapimirim para consertar, mas a partir de agora fazer uma nova Guapimirim, aquela que nós sonhamos quando emancipamos de Bagé. Professor Murilo, qual é essa Guapimirim que nós sonhamos? Primeiro, fazer tudo que é certo que não foi feito até hoje. Quer dizer, se você cumprir a lei, então certo, aí você estará
fazendo aquilo que nós sonhamos há 28 anos atrás, quando emancipamos a Pimirim. Então, o certo nunca foi feito. Por que não foi feito? Porque as pessoas acham que o dinheiro público pode ser usado da maneira que ela quiser. Ou desviar mal empregado, ou então, inclusive, dar fins inconfessáveis pelo dinheiro público. Isso, para mim, o dinheiro público é religioso. Porque a corrupção mata. A corrupção é assassina. Porque o corrupto, ele não vê na fila do SUS quem ele está matando. Ele não conhece a cara. Ele não vê a criança que está perdendo o seu dia na escola sem objetivo, porque falta merenda, falta material, falta tudo. Ele não vê que as pessoas precisam trabalhar e ele não vê, ele rouba e não consegue fazer o desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, eu acho que corrupto, em princípio, é um criminoso. Então, ele não poderia estar à frente de uma sociedade. Muito bem. O João Braga dizendo que o professor Murilo demonstra muito conhecimento, certamente irá contribuir muito no debate eleitoral. O Henrique Gomes do Carmo desejando uma boa tarde a todos. O Fernando Wallace também. O Fernando Wallace dizendo que quero parabenizar o nosso grande amigo e professor Murilo Mendes. E dizendo que daqui a pouquinho ele vai aparecer por aí. Pode vir, Fernando. Você é um bom interlocutor aqui com a gente nesse acontecendo em Guatê. O senhor esteve chefe de gabinete do saudoso prefeito Nelson do Posto. Que lições o senhor tirou? Eu fui convidado pelo Nelson do Posto para ser assessor dele. O Pimirim não tinha nada, não tinha prefeitura, não tinha coisa nenhuma. E eu fui um dos responsáveis pela campanha dele para prefeita. Né? Ele foi uma pessoa muito cordial. E eu não conhecia o senhor Renato do Posto, eu conhecia o Nelson do Posto, porque eu dava aula no Rio, todo dia descia, abastecia meu carro no posto do Nelson, e sábado eu parava para pagar a conta da semana, e lá tinha tomado uma cervejinha, rolava papo. E ele gostava, o Nelson gostava de falar da política também por causa do bolso do, como se chama, do Brizola. Brizola, que fez essa escola aqui, do Brizolão, do CIEP. Por quê? Porque o Brizola foi o único que comprou todo o material que pôde aqui na localidade. Então, com isso, ele vendeu areia para o Brizolão. Então, ele ficou muito fã achando que o Brizola era uma pessoa correta, que não trouxe nada de fora, mas procurou gastar o dinheiro na comunidade aqui. Isso me entusiasmou de ajudá-lo e tal, e ele era uma pessoa muito querida pela sociedade aqui, pelas pessoas, inclusive, de baixa renda. E eu resolvi ajudar, eu sempre gostei de política, eu fui apaixonado por política. Né? Então, inclusive até pela minha formação de filosofia, eu fiz filosofia, fiz arquitetura, e fiz doutorado e fui fazer o meu início do doutorado nos Estados Unidos. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que corria atrás do conhecimento. Acho que o conhecimento abre portas da vida da gente. Né? A porta no sentido de a gente poder passar por dificuldades, ultrapassar dificuldades, romper barreiras. Porque a pessoa sem conhecimento, ele fica ilhado. É como se estivesse numa ilha sem poder fazer mais nada. Essa aqui é a questão. Por isso que eu sou um entusiasta para poder fazer com que as escolas de Guapimirim possam realmente ter um objetivo. Não é só ensinar, é os alunos sentir que ao estar ali na escola estudando, quer dizer, aliás, a ideia de escola é o seguinte, estou falando rápido para não ocupar muito tempo das pessoas. A escola, ela ensina, mas quem estuda é o aluno em casa na sua solidão. Se não houver o estudo em casa, não é na escola que se estuda, na escola a gente assiste a aula. Agora, acho que a escola tem que ter um projeto de fazer com que, primeiro, as crianças permaneçam, se possível, o dia todo. Na parte da manhã ele recebe aula e na tarde ele é ensinado a estudar. Então, e outra coisa, as pessoas que precisam trabalhar sabem que os seus filhos estão dentro da escola. Então, esse é o projeto. A outra é criar a primeira escola aqui no município, a escola militar. Essa porque eu sou do PSL, o meu grande líder é o Jair Bolsonaro. Eu fui convidado pela família Bolsonaro para ficar com o diretório aqui, organizar, e é o que eu venho fazendo desde 2018. Então, eu gosto disso, gosto de organizar, aí me chama às vezes que eu sou autoritário, isso não.
Eu não sou autoritário. Se você não tem uma ideia melhor que a minha, vai prevalecer a minha. Então essa que sempre foi a minha posição. Como eu fazia com os alunos? Eu sempre fui honesto com os alunos. Então, hoje estou aqui para poder fazer isso. Primeiro, eu não concebo uma cidade que você olha, a cada esquina tem uma farmácia. Se tem farmácia, farmácia é um negócio. Tem doença. Se tem farmácia, tem muito doente. Mas por que tem doente? Porque não cuidam da saúde. Uma política de saúde da sociedade que não deixa as pessoas ficar doentes. E começa na escola. Por exemplo, eu quero que os alunos tenham aulas de como cuidar de si e do seu corpo. Isso é importante, tanto para homem como para mulher. As meninas precisam, a mulher, mais do que o rapaz, precisa de uma orientação ginecológica, um aprendizado de saber como usar o seu corpo. Ela precisa ter carinho, porque ali é o berço do futuro da humanidade. A mulher é a coisa mais importante que tem. Às vezes a mulher diz assim, eu faço aniversário. Essa mulher não faz aniversário. A mulher é igual a purpurina. Brilha até apagar quando morre. Não tem idade. Então a mulher não pode ter idade. Eu sou apaixonado pela minha mãe, apaixonado pela mulher, pela minha esposa, sou apaixonado pela minha filha. Então a mulher, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. Então, ela tem que ser cuidada. Minha filha é ginecologista. Eu conheço os problemas todos da mulher através da minha filha. Então, acho que a mulher tem que ser cuidada desde que ela começa a entrar na puberdade e até a vida toda ser cuidada por uma ginecologista. Ela tem que saber usar o seu corpo, tem que gostar do seu corpo. Eu não admito, quer dizer, eu não consigo ver uma menina com 13 anos ficando grávida. Eu sou contra a relação sexual, porque você faz parte da natureza das pessoas. Mas ela tem que aprender a se proteger, a usar o seu sexo de maneira racional, para não ter filhos antes do tempo, para não contrair uma doença sexual transmissível. Então, isso, e proteger a sua vida, que é a mais importante de tudo. Então, eu quero realmente uma política de saúde no município que começa na escola, começa com a mulher grávida, porque eu não vejo nenhuma preocupação com a mulher grávida nesse município. E é ali que começa toda vamos dizer, o início da vida de uma pessoa. Então a mulher tem que ter que tratada por na gravidade, ela tem que ser acompanhada da gravidez toda, ela tem que ter um parto decente. Quer dizer, o hospital daqui até um tempo atrás, as crianças corriam o risco de infecção e morriam. Por quê? Porque da sala de parto para o berço passava o área contaminada. Então, isso é um problema. Minha filha nunca quis fazer obstetrícia aqui, porque ela colocava em risco a sua credencial de médico, porque poderia receber um processo porque a criança morreu de infecção. Então, ela sempre trabalhou na ginecologia aqui, até que esse governo achou que ela não tinha que ser substituída por um médico lá de Caxias, que talvez fosse melhor do que ela, não sei. Então, ela hoje trabalha aqui na clínica, tem 2 clínicas de trabalho. Eu não vou falar o nome porque eu não estou fazendo propaganda, estou discutindo uma ideia. Então, eu gostaria que, primeiro, meu objetivo aqui era pegar o último tostão que eu tivesse no cofre da prefeitura e aplicar na saúde. E o melhor do dinheiro aplicado na educação e fazer com que os professores pudessem ter oportunidade de reciclar, de aprender mais, porque a educação é um aprendizado contínuo. Então, outra coisa, a própria Constituição Federal obriga que todos os funcionários públicos, a cada 3 anos, sejam reciclados, que tenham aula para poder melhorar, para poder progredir. Quero fazer também um plano de carga e salário, que nunca foi feito aqui nesse município, não sei porquê. O plano de carga e salário é garantia do servidor. E, ao mesmo tempo, a prefeitura pode, através do recurso humano, ensinar os funcionários a tratar bem os o servidor tem que ser companheiro, ele não pode estar acima do cidadão. O cidadão vai lá e tem que estar preparado para atender o cidadão. De maneira porque o cidadão é o seu patrão, não é o prefeito que é o patrão. Quem é patrão é a sociedade. Então ele tem que respeitar a sociedade. Ele não pode tratar feito a pessoa feito lixo. Entendeu? No chicote. No chicote, claro que não. Agora,
Um dos princípios a ser mudados no país e com relação a uma reforma política, o que o senhor acha que uma reforma política traria benefícios a nível municipal? Sim, quando a reforma política parte da estrutura, porque tudo começa com o partido político. Né? O partido político precisa ser reformado, ou seja, tem que ser democratizado. Hoje os partidos políticos têm dono. É como se fosse um negócio. Tem partido político que aqui em Guapimirim ganha dinheiro. O cara quer ficar 3, 4 partidos para me encher de candidato a vereador, para fazer esse candidato a vereador, são cabos eleitorais. Ele vende. Já teve um partido aí que cobrou 400 mil, não sei para quem, que vieram me contar. Você vai cobrar 400 mil para ficar com a legenda aqui em Guapimirim. Então eu estou bem, porque eu fui escolhido pela... As pessoas, porque eu estou no campo político muito bem, há muito tempo. O que eu fiz com o Nelson do Posto teve repercussão. Eu fiquei 3 meses só como chefe de gabinete. Por quê? Porque quando ele veio lá prefeito, primeiro fui eu que escolhi o lugar para votar a prefeitura. O Renato tinha uma questão lá com os donos dessa área, que eram advogados corruptos. Aí conseguiu. Através do prefeito de Magé, fez então a desapropriação daquele galpão. Aí quando o Nelson ganhou a eleição, quer dizer, depois disso, eu fiz toda a estruturação da prefeitura, eu fiz os cargos, fiz as secretarias, coloquei apenas 4 secretarias, porque não havia necessidade de fazer mais, e até hoje eu vejo também que não precisa. Nós temos, quer dizer, se por acaso... Temos muitas secretarias? Não, aqui... Hoje nós temos tem muito desnecessário, porque é dinheiro porque é empreguismo. Você pega o fulano que é amigo, que te ajudou, bota como secretário, bota como subsecretário. Então você tem secretário, subsecretário, sub do sub. Isso tudo está saindo do dinheiro do povo. É só dinheiro que sai pelo ralo. E pior, nessa gestão, botou muita gente de Caxias aqui, e o dinheiro que recebe aqui do município de Guapimirim vai para Caxias, gasta em Caxias, não é gasto aqui. Você está entendendo? Outra coisa horrorosa, nós temos um centro comercial em Guapimirim que você não pode estacionar porque fizeram estacionamento permanente, gratuito, em vias públicas. Então você tem o seu negócio e o cara quer entrar na sua loja, não pode parar. Se tem um paraplégico, uma pessoa com deficiência, não pode parar porque não tem lugar. Então o prefeito deixa correr isso frouxo. Isso não pode, no centro comercial você tem que ter lugar para a pessoa que vai consumir, parar, comprar e ir embora. O sujeito que tem dificuldades de locomoção, ele pode parar com o carro, saltar, botar sua cadeira de roda, sua coleta, lá o que seja, está aí. Agora, como reordenar a questão dessa mobilidade ali no centro de Guapimirim? Primeiro, eu tenho que ter um espaço ali grande, não para fazer um edifício que não tem garagem, eu tenho que fazer um espaço, eu até posso fazer um edifício de garagem com parceria do capital privado e ser garagem para as pessoas estacionarem. Ou então um espaço público da prefeitura que as pessoas possam parar, precisam deixar o carro ali, pagam uma pequena taxa e pronto. Agora, deixar o centro comercial livre para as pessoas poderem parar com seus carros, com suas bicicletas, etc., e poder consumir. Você vê que tem até proprietário de loja que para o seu carro na porta da sua loja, e impede o cliente dele de parar ali para comprar. Isso é um absurdo. E o carro dele fica ali o dia todo. E tem gente que vem de Teresópolis, deixa o carro aqui na Parada Modelo, pega um ônibus, vai trabalhar, volta de noite. Então você não pode parar aqui na Parada Modelo para fazer suas compras, porque tem carro estacionado. O carro do trabalhador está ali. O Jackson Heleno fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, professor. Tem uma pergunta. Professor Murilo, como convencer a população guapiense que o novo governo, a partir de 2021, pode ser uma boa oportunidade para uma Guapimirim melhor, já que o novo de hoje repetiu os erros do velho de ontem? O servidor público concursado nunca foi bem visto devido a não votarem no município. Qual é a proposta que o senhor vai ter para essa categoria? Bom, a liberdade da pessoa morar em qualquer lugar está assegurada. Eu sou um defensor da liberdade e da democracia. O servidor, a pessoa que fez concurso público e passou, até porque o concurso público não é voltado direto para a cidade. A pessoa lá do Amazonas pode fazer o concurso público. Entendeu? E se passar,
ela vai ter que estar lá, assinar o ponto dela todo dia, não importa onde ela mora. Importa que ela tem que estar todo dia no posto de trabalho dela, assinar o ponto dela, trabalhar direitinho, e depois ela mora onde ela quiser. Não é obrigado, né? Se fosse assim, os juízes que moram em outra cidade vêm trabalhar aqui. Quer dizer, a lei diz que o juiz tem que estar morando na cidade porque a justiça é 24 horas, são 24 horas, então tem que estar aqui. Mas não é o caso do serviço público, a não ser os serviços que deveriam ter 24 horas, por exemplo, posto de saúde fora do centro de Guapimirim tem que estar 24 horas. Você não pode ter posto de saúde fechado. As pessoas não ficam doentes todo dia, fica de noite, então tem que ter posto de saúde. 24 horas. 24 horas, longe da sede. Quando mais perto, não, a gente tem que ter um posto durante o dia, mas tem que ter possibilidade da pessoa ser trazida rapidamente para o hospital se tiver uma emergência. Então, o posto de saúde é uma coisa sagrada, tem que ter, tem jeito. Muito bem. Fiuza Leandro, um abraço. Marlene Maria Rodrigues, Toís Vidal, Moisés do Espírito Santo, Daniel Alves, Paulinha Dias, Carlos Telemensagens, Pablo Henrique, o Jackson Heleno foi feita a pergunta, o Henry Maia dizendo: estou assistindo e com bastante atenção. Jorge Luiz, Samuel, Bruno Mendes, Leandro Silva Oliveira, Caio Fábio Pietrelli, Eliane Freire. A todos vocês, muito obrigado aí pelo carinho, e já a gente vai aqui falando os nomes, são muitas pessoas, não dá para falar o nome de todo mundo, tá ok?